Agora vamos a uma análise surpreendente. Por quê? Se o fóton tem carga zero, você tenderia a achar que fótons não interagem eletromagneticamente. Mas é o contrário. Fótons são os agentes fundamentais das interações eletromagnéticas. Por que isso? Porque o fóton é a partícula intermediária das interações eletromagnéticas. Toda carga elétrica que interage com outra, ela o faz mediante uma troca incessante de fótons. Essa é uma coisa absolutamente surpreendente. E isto nós aprendemos há menos de 100 anos. O fóton é uma partícula fundamental do eletromagnetismo. A gente não se dá conta disso no dia a dia, mas assim o é. É claro que para a gente ver isso e entender isso melhor, a gente precisa ir ao mundo subatômico. Então, vamos explicar isto aqui da maneira mais simples possível. Digamos que aqui eu tenha dois elétrons, só dois elétrons. Então, eu tenho um primeiro elétron que se movimenta. Esse é o elétron 1. E agora, digamos que eu tenha aqui um segundo elétron que se movimenta também. Ora, como é que esse elétron interage com esse outro elétron? Poderíamos imaginar que eles se chocam, que um elétron bate no outro e, consequentemente, cada um dos dois sai numa direção. Isso não faz o menor sentido, porque a interação entre elétrons é uma interação à distância. Eles nunca se aproximam, nunca batem um no outro. Então, o problema é qual é o mecanismo de interação. Esse elétron interage com o outro como? Aliás, qual é o resultado dessa interação? O afastamento dos elétrons, porque eles têm cargas iguais. Isso nós já sabemos. Coulomb percebeu isso. Se eles têm cargas iguais, eles se repelem. Mas a questão é, se repelem por quê? Como é que eles interagiram à distância? Essa é uma questão das mais interessantes. Eles interagem eletromagneticamente, mas interagem eletromagneticamente como? Bom, aqui que está a grande surpresa. Eles interagem eletromagneticamente da seguinte forma. Este elétron emite um fóton. É isto. Ele emite um fóton. Veja, ele emite um fóton e é claro que ao emitir, ele muda de direção e, consequentemente, este fóton vai sair numa outra direção. Ora, o que acontece com esse fóton aqui é que esse fóton ele vai ser absorvido por este outro elétron, de forma que agora nós temos uma absorção. Eu tenho aqui o elétron 1, então o primeiro elétron 1,
E agora um outro elétron, que nós estamos chamando de elétron 2. Temos então dois elétrons. O primeiro elétron emite um fóton. Em seguida, esse elétron, o outro elétron, absorve este fóton e sai numa outra direção. De forma que aqui está um quadro interessantíssimo. Um elétron emite radiação, emite fóton, na verdade é melhor do que radiação, emite um fóton, este fóton é absorvido pelo outro elétron. O resultado é que eles se repelem. Um sai numa direção, se afastando do outro, e esse também sai numa direção, se afastando daquele. Temos, portanto, agora um entendimento melhor sobre como ocorre a interação eletromagnética. A interação eletromagnética sempre ocorre mediante a troca de fótons. Fótons são as partículas intermediárias. É por meio desta partícula intermediária que se dá a interação entre partículas dotadas de carga elétrica. E só partículas dotadas de carga elétrica são capazes de emitir fótons. Essa é a base da eletrodinâmica quântica, não? Ou seja, partículas dotadas de carga elétrica interagem eletromagneticamente, né, com os fótons. Na verdade, a gente escreve essas interações em termos de campos. O campo do fóton e o campo do elétron. Mas isso é uma questão já mais complexa, né? Então, eu acabei de explicar o mecanismo das interações eletromagnéticas. Elas se dão mediante uma troca incessante de fótons. É nesse sentido que nós dizemos que fótons são as partículas intermediárias das interações eletromagnéticas. Sempre que você tiver uma partícula dotada de carga elétrica, essa partícula vai trocar fótons, isso mesmo. Vai interagir enviando fótons e recebendo fótons de outras partículas dotadas de carga. Aqui eu considerei só a troca de um fóton. Isso aqui acontece no submundo atômico. E quando nós estivermos falando de fótons ou partículas dotadas de carga elétrica, digamos que essas partículas dotadas de carga elétrica, agora que eu tenho uma partícula dotada de carga Q, e aqui eu tenho uma outra partícula dotada de carga elétrica, digamos Q', para estabelecer uma distinção, Q'. E agora, como acontecem as coisas? Digamos que elas estejam em movimento, mas também não precisa estar em movimento. Esta aqui emite em algum momento um fóton, em seguida ele emite um outro fóton, em seguida emite um outro fóton, em seguida emite um outro fóton, depois um outro fóton, depois um outro fóton, depois um outro fóton. Esse fóton emitido, ele vai ser absorvido ou trocado. É claro que esta aqui também pode emitir um fóton, né? Esta aqui pode emitir um fóton, depois ela recebe este outro fóton. Então, ele emite um fóton aqui que vai ser absorvido pela outra. O fato é que é possível você perceber o que acontece. Existe uma troca incessante de fótons entre estas duas partículas dotadas de carga elétrica. E é assim que se passa. Então,
O resultado final é que esta partícula, se ela tem carga igual a esta, ela vai continuamente se desviando. E esse é o resultado, então, da repulsão. É claro que com uma outra vai acontecer algo bastante semelhante, ela vai se desviar continuamente, porque houve essa troca incessante de fótons entre elas. O que é fundamental aqui é que se entenda que quando duas partículas interagem, agora com carga Q, eu expliquei no caso do elétron, mas no dia a dia, essas partículas trocam incessantemente fótons. Essa aqui emite um fóton, essa absorve, essa emite e essa absorve, essa emite e essa absorve, essa emite e a outra absorve. E o fato é que essa troca incessante de fótons é que leva à interação, leva à atração entre as partículas, leva à repulsão entre as partículas. Mas hoje nós sabemos que fótons são partículas essenciais no eletromagnetismo, porquanto fótons são as partículas intermediárias das interações eletromagnéticas.